Oi, alô, alô, alô. Tá me ouvindo agora? Tava baixo aqui o volume. Agora sim, alto e claro em bom som. Muito bem, muito bem. Aí sim, hein? Aí sim, quero só ver. Saudações. Alegria de pobre dura pouco? Dura não. Não pensa assim não, vai. Pensa que ainda bem que a gente está trabalhando, tá bom. E eu que tô longe de casa, mal, já tô com saudades da minha casa já. Salve. Eu já tô com saudades já, caramba. Vocês, na verdade, o guia, no guia de vocês, vocês têm algumas datas específicas, tá? Se não me falha a memória, dia 11 é a data que vocês têm para o briefing. Lembrando que sempre que vocês entregam, né, uma parte, na verdade não significa que aquele conteúdo fechou ali, que não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Não, não é isso. Mas é importante que vocês tenham uma data que tentem seguir, né, bem de perto ali aquela data, até para vocês não se perderem, tá? Mas pode ter alterações sim no trabalho, vai ter alterações depois, mas pelo menos você não vai deixando, não vai acumulando tarefas, tá? E as atividades que eu fiz para vocês, eu tenho eu já tenho mais uma atividade pronta, a outra provavelmente no fim de semana eu consigo terminar, tá? Já consigo liquidar. Então tá de boa. Vocês têm até novembro aí, meados de novembro, mais ou menos dia 15 por aí, enfim, para vocês concluírem. Então não precisa as atividades, né, a online não há necessidade de vocês se desesperarem para fazer não. Tudo bom, Xará? Boa noite. Então não se preocupem com as atividades. Inclusive, por isso que eu falei, ó, vai com calma, vai tranquilo, a gente vai tirando dúvida nas aulas, vocês vão anotando, né? Por quê? Porque a ideia é que vocês consigam sempre a melhor pontuação. Então, às vezes alguns me escrevem, eu vou tentando tirar dúvida, claro, à medida do possível para não responder a atividade por vocês, né? Porque a ideia é que vocês realmente quebrem a cabeça ali, que vocês discutam em grupo, tá? Para vocês praticarem. Muito bem, muito bem. Hoje a gente ainda tem a parte de gestão ainda de produtos para a gente falar, de gerenciamento de produtos. A gente vai falar basicamente de três tipos de diferenciação e de alguns exemplos de estratégias. Tá? Então, hoje nós vamos falar de tipos de diferenciação, alguns exemplos de estratégias para produtos ainda, né?
E aí, qual que é o impacto disso, né? E aí a gente vai ver o impacto disso, por que essas estratégias são desenvolvidas, e aí, claro que como essas estratégias são desenvolvidas em termos de comunicação, né? Qual que é o apelo disso, quanto isso ajuda, tá? Para a evolução ali, para o volume de negócios que o produto está gerando. Beleza? Esperar só mais um bocadinho aí. A sala tá, ainda tem poucos alunos. Boa noite, Henrique. Uma outra, uma outra informação importante, né? Eu vi que alguns começaram a desenvolver atividade, outros me escreveram, né? Ficaram com dúvida. Gente, essa é a ideia, né? Ou seja, não que vocês, óbvio, né? Não que vocês fiquem com dúvidas, mas qual é a ideia? Que vocês discutam, tragam essas dúvidas para a sala de aula até mesmo antes de vocês postarem, né? Ou seja, vamos tentando discutir, vamos tentando levar isso daí para frente, como vocês têm um tempinho para fazer, então não se desesperem para entregar a atividade. Né? Não fiquem preocupados em entregar logo a atividade, porque vocês têm uma postagem só para fazer. E aí, depois que você posta, eu não tenho, na verdade, como mexer naquela atividade, né? Não tenho como voltar, eu não tenho como abrir para um único aluno. A partir do momento que eu abro para outros, né? Eu tenho que dar a chance para todo mundo, quer dizer, fazer mais do que uma vez. Mas aí não tem muito sentido, porque aí já passou, né? Então é importante que vocês, né, controlem um pouquinho. Boa noite, Giovana. Controla um pouquinho essa ansiedade, não tem problema, a atividade vai ficar lá, dá tempo de vocês postarem um pouco mais para frente, tá bom? Então, não esquenta a cabeça, não. Vamos, vamos tocando, vamos tocando. Deixa eu ver aqui, Eduardo, vixe, professor, e eu tão preocupado com quais dois projetos que você tem? Ah, porque você deve ter atividade para de conclusão, né? TCC, você já escreveu aqui. Acabei de entrar, não sei se você está falando sobre não, não, prazo de entrega, Giovana, só novembro, vou escrever aqui, né? Fiquem tranquilos em relação ao prazo de entrega das atividades. Vou encerrar somente em novembro. Professor, está me Oi, ouvindo? eu tô te ouvindo, deixa eu ver quem está falando. É a É a Giovana, Giovana. Deixa eu te tô te perguntar ouvindo. duas coisas. O Pergunta. cronograma do nosso projeto está falando que a gente tem que entregar o briefing dia 11, se não me engano, é sexta-feira agora. É isso Sim. mesmo? Sim, mas como vocês têm aula comigo na terça, o que a gente vai fazer? Aí cada professor que quiser ver o briefing vai ter a autonomia de combinar com vocês a maneira com que vocês irão enviar. De repente tem professor que pode abrir um drive, tem professor que fala assim, me envia por e-mail. O que eu vou fazer particularmente? Eu vou abrir para discussão com vocês. Então, no meu caso em particular, como o briefing é da minha responsabilidade, eu vou deixar a nossa próxima aula exatamente para discutir com as agências, tá? Então, o que acontece? Eu vou abrir para que vocês, vou abrir o espaço para vocês falarem, que nem agora. Você vai virar para mim e falar, professor, a minha empresa é tal, né, tal cliente, e no histórico eu desenvolvi sobre tal coisa, o produto eu falei, beleza, você vai narrar ali bem rapidinho, eu vou dar tipo 10 minutinhos para cada agência para vocês apresentarem. E aí eu vou te cortando e os outros vão. Nesse primeiro momento, não é ruim que todo mundo ouça, né? Pelo contrário, como são empresas diferentes, eu não vou falar especificamente, olha, da estratégia, eu não vou falar do objetivo, apesar de ter objetivo no briefing, mas cada um vai escrever o seu objetivo.
Por exemplo, a gente vai ter uma aula, Giovana, a gente vai ter uma aula só sobre objetivos de marketing e de comunicação. Então, quando eu estiver fazendo essa suposta correção, né, do briefing, para depois vocês ajustarem, eu vou dar a dica sobre como vocês escreverem. Vai finalizar? Não, você só vai conseguir finalizar mesmo esses dois tópicos um pouco mais para frente, né? Quando você tiver efetivamente a aula do briefing, do briefing, ó, a aula dos objetivos, tá? Então, eu não vou receber efetivamente, mas eu quero entender o que todo mundo fez. Aí, automaticamente, eu vou falar, ó, se você ajusta, como cada tópico está consumindo no máximo ali uma página, então a gente vai conseguir ter essa dinâmica, tá bom? De cada agência apresentar. Por isso, foi boa a sua pergunta. Já elenquem, né? É importante que vocês elenquem um líder, por isso que eu falei, um líder de cada agência, exatamente para quê? Para que esse líder possa quase que fazer uma apresentação, sabe? Mas ali, cara, tem que fazer uma apresentação, 7, 8, sabe? Olha, a minha empresa é tal, atua no segmento de bebidas, de alimentos, de transporte, de entregas. Na parte do histórico, a gente falou um pouco sobre de quando ela foi fundada, onde ela nasceu, quantos milhões foram injetados. Você percebeu que, ó, do jeito que eu estou apresentando, é tudo muito rapidinho. Aí eu vou falar, pô, legal. Por quê? Mais para frente, aí sim, a gente vai corrigir exatamente o quê? Jogo rápido. A gente vai corrigir o quê? Ver se o texto tá legal, ver como é que tá a pontuação. Aí tudo bem. Aí vocês vão me mandar e a gente faz a correção. Mas agora é importante que vocês tenham essa dinâmica, né? E que vocês tenham essa habilidade até para não deixar conteúdo para trás. O Felipe está perguntando. Eu respondi, Giovana, a tua colocação, não? Respondeu, professor. Eu queria só te falar outra coisa. Será que no final da aula você podia ficar um tempinho a mais? Eu tô com algumas dúvidas, eu queria tirar com você, tudo bem? Ou você quer fazer isso nessa outra aula que você vai disponibilizar para a gente falar sobre isso? Do que é? É do projeto? É do briefing, isso. O que você. Não, mas pode. Daqui a pouquinho você já me fala, então. A gente aproveita esse comecinho, a não ser que você queira esconder o jogo, o ouro dos colegas. Se Não, não, mas pode deixar. é que são muitas coisas. Eu acho que se eu ficar te perguntando, a gente vai acabar Ô, ficando a aula louco! inteira. Você quer me quebrar, Giovana? Você quer acabar comigo? Você não gosta de mim? Fala, vai, fala a verdade. A hora que a gente Claro que acabar, não, você me fala, professor. então. Tá A bom, hora então, que a obrigada, gente viu? terminar, é a hora que eu falo, ó, galera, encerrei, aí eu vou abrir, talvez no restinho da aula, vou deixar os 10 últimos ou 15 minutos da aula para quem tiver dúvida. Mas já deixa tuas dúvidas todas elencadas ali, pode ser? Já deixa no jeito, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o Felipe, o que o Felipe estava perguntando. Desculpe se você já respondeu. Uma estrela, já vamos falar sobre isso, Felipe. Tá, aguenta aí. Aí eu coloquei para vocês ficarem tranquilos. Professor, no final da manhã tem só uma dúvida. A Ariane também deixa. A gente vai ter. Eu vou deixar sempre, pessoal. Hoje eu vou conseguir abrir essa exceção. Talvez a partir da próxima aula eu consiga deixar sempre os últimos 15 ou 20 minutos da aula para essas dúvidas. Mas é importante que vocês concentrem para a gente poder dar uma atenção para todo mundo. Pode ser? Aí eu dou esse carinho para todo mundo, para não ficar uns com mais, outros com menos. Tá? Então vamos lá. Gente, eu vou tirar uma dúvida geral que a minha xará conversou comigo no feriado, não foi? Cadê a Isabela? Tá aí, Isabela, com o microfone? Não foi a Isabela que falou comigo? Foi a Isabela. Aí ela vai xingar mais ainda agora, porque se ela já postou a atividade dela, ela deve ter postado, se apareceu a resposta errada, agora que ela vai ficar brava. Mas eu não posso fazer nada, né? A Isabela falou, não, vou postar. Aí o Oi, Felipe Pro. agora, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Você foi mal, não? Foi bem? Oi? Mais ou menos. Hã? Mais ou menos.
Mais ou menos. Essa vozinha que você vê, quase chorando, pô. Virando para não queimar. O mood é virando para não queimar. O professor deu uma sacaneada em vocês? Sim. Eu judiei muito? Ah, professor, não dá, né? Eu sou de Não, o pior é humanas. que quarta-feira passada, a turma de quarta ganhou um bônus, porque a gente fez uma discussão da atividade, tá vendo? Vocês quiseram já responder. Sacanagem, né? Vocês vão ter que compensar. Vivendo e aprendendo. Vocês vão ter que compensar os pontos na outra. Alguns colegas me mandaram mensagem no WhatsApp, alguns me perguntaram agora antes da aula, outros escreveram que nem o Felipe aqui. Eu vou projetar já o meu. Hoje tem pouca gente na aula, eu estou achando que o pessoal tá preguiçoso. Eu vou projetar aqui de novo a matriz, só para vocês terem ideia. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Alguns de vocês fizeram a seguinte pergunta para mim. Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa. Fizeram a seguinte pergunta para mim. Professor, obrigatoriamente eu tenho que ter um produto em cada quadrante? Eu vou responder com outra pergunta, lógico, para não dar de bandeja para vocês. Vamos pegar uma empresa como a Unilever. Vamos pegar uma empresa como a Johnson & Johnson. Vocês acham que ela tem a mesma quantidade de produtos em cada quadrante? E aí? Vamos supor, ela tem lá 1.000 produtos. Estou chutando bem alto. Ela vai ter 250 produtos em cada quadrante? Ou seja, vai ser sempre igual? Eu fiz um exercício com 4 produtos. Obrigatoriamente, eu preciso ter um produto em cada quadrante? Não. Por quê? Eu projetei na tela aqui para vocês e eu vou fazer uma coisa diferente ainda, tá? Vou projetar mais um negócio aqui, quer ver, ó? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar um número bem alto. Olha que legal. O que eu fiz aqui, ó? Ó a sacaneada que eu vou dar em vocês agora. Pô, olha o que eu estou fazendo na minha matriz, hein? Eu estou redesenhando a minha matriz aqui só para judiar de vocês. Se você tem uma empresa com tudo isso de produtos, olha só que legal, galera. Eu tenho aqui 6 produtos, correto? Destes 6 produtos, inevitavelmente, eu vou injetar dinheiro em muita comunicação, primeiro nesses 2 aqui de cima, correto? Ó, eu vou pintar esse aqui de vermelho para ficar diferente, tá bom? Ó, então só para vocês entenderem. E esse outro aqui, eu vou colocar uma outra corzinha nele, porque aí cada um vai ficar com uma cor diferente. Cor lilás aqui, porque lilás vai aparecer melhor. Então, olha que interessante, eu dividi esses caras, né? Eu dividi esses caras em cores aqui. Automaticamente, o que vai acontecer, galera? O produto que está em vermelho, ele é, sem dúvida alguma, o que vai pedir mais dinheiro, mais investimento em pesquisa, em comunicação. Por quê? Olha só, você tem que cruzar as duas coisas. Não é porque a gente fala que existem algumas informações que são pertinentes, né? Não é porque existem algumas informações que elas são pertinentes ao quadrante, mas aquilo é uma característica do quadrante. Só que, além disso, você precisa cruzar as informações. Quais são as 2 informações que você precisa cruzar? Taxa de crescimento do mercado e participação. O que acontece com esse cara? Primeira coisa, olha o mercado que ele tem. Olha a quantidade, olha o volume, a chance que esse cara tem de crescer. O mercado está aumentando
está crescendo em torno de 19% ao ano. O que significa? Que a cada ano, né, tem 19% a mais de vendas acontecendo, juntando todas as empresas. E ele tem oportunidade. Significa que as pessoas estão comprando mais. Significa que talvez tenham mais consumidores. Olha que legal. E outra coisa, né? 0,71 para 1. Então eu vou injetar dinheiro nesse cara, por quê? O que eu quero que esse cara faça? Eu quero que ele anda para cá, ó, a bolinha, eu vou fazer a bolinha andar, ó. Perceberam o que eu quero? Ó, ele tá numa posição, esse cara tá aqui, correto? O que eu quero fazer com esse cara? Eu quero que esse cara faça isso. Eu quero que ele ultrapasse essa linha que é do meu, que simula o meu concorrente, perceberam? Então eu quero fazer com que esse cara se movimente e fazer com que ele se movimente rápido para a esquerda. Porque ele se movimentando rápido para a esquerda, o que vai acontecer com esse 0,71 para 1? Hã? O que vai acontecer? Vai mudar para quanto esse 0,71, 2,1? Para quanto vai? O que vocês acham? Exatamente. Perceberam? Então, esse cara, ele vai passar de 1. Agora, esse daqui já não está na frente, ó, o azul clarinho. Ele já está na frente do concorrente. Ele está no mercado bom. Eu vou injetar muito dinheiro nele? Vou injetar grana nele. Por quê? Porque ele já está na frente, eu quero que ele ganhe mais. E outra coisa, ele é um produto que vai chamar a atenção de quem? Dos consumidores, não é? Agora, olha só que interessante. Vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó. Vamos descer um pouquinho mais esse produto aqui, esse cara aqui. Pô, esse cara que está no verdinho, o que está acontecendo com esse cara que está no verdinho? Aqui, galera, esse cara que está no verdinho, o que está acontecendo com ele? O mercado desse cara que está no verdinho é um mercado bom? Exatamente. Pronto, o Leonardo já respondeu para mim, ó. Não significa que o mercado está em queda, mas o mercado não tem um crescimento interessante. Aí você fala, porra, esse cara aqui é abacaxi. Mas esse daqui já vende mais do que o concorrente. Ó, esse cara aqui, ó, é 1,25 para 1. Só que o mercado que ele tá é um mercado ruim. Tá vendo, ó? É como se esse mercado que esse cara tá fosse mais ou menos aqui, ó. Vamos falar em 2. Perceberam? É um mercado ruim, porque esse aqui é 1,5, né? Esse aqui eu tô passando o mouse aqui. Ó, só você traçar um pontilhado. Então, provavelmente, não é porque esse cara aqui é abacaxi que eu vou ter que injetar menos dinheiro nesse cara. Por quê? Porque o mercado que ele está figurando é um bom mercado. É um mercado interessante. E outra coisa, eu preciso ter ideia, de repente, esse cara, vamos supor, se o ano passado, de repente, no ano passado, esse cara estava aqui, ó. Aí, por algum motivo, ele pegou, de repente, puf, ele deu uma caidinha. Mas não significa que ele não pode voltar, né? Opa! Vocês estão vendo agora a minha imagem? Não, eu tinha sumido a imagem, ok? Vocês continuam vendo? Beleza. Então, peraí, deixa eu fechar. Que sumiu, que acho que alguém entrou e eu preciso retornar para a apresentação. Ficou estático o negócio aí. Beleza? É que alguém acho que clicou sem querer e entrou para fazer a apresentação. Beleza? Estão vendo agora sim? Então, o que acontece, pessoal? Esse cara que é abacaxi, é óbvio, se ele é abacaxi é porque ele tem uma participação relativa de mercado de menor do que a do concorrente. Só que tem um porém, é 0,96 para 1. O que significa? Ele está muito próximo do concorrente.
E o mercado é interessante. É diferente desse cara aqui de baixo, que eu selecionei agora. Esse cara, ele vende bem menos do que o concorrente. E o que acontece no mercado que ele está? Ó, o mercado que ele está. Ó, se eu traçar um pontilhado nesse cara aqui, ó, é como se fosse mais ou menos isso aqui. Ó, se eu puxar o pontilhado para cá, ó, o que acontece? Ó, esse cara é desse pontilhado. Pô, o mercado dele é 1,5. Quanto tempo você acha que esse cara vai se recuperar? Não vai se recuperar. Adianta você fazer propaganda, você injetar dinheiro em comunicação nesse cara? Não adianta, né? Provavelmente o mercado não vai aceitar mais esse cara. Então, se você olhar uma matriz como essa, ela é uma empresa saudável, porque ela tem um produto muito ruim, né? Um produto no mercado ruim, que é esse último, só que todos os outros produtos estão bem. Mas então, Eduardo, é esse daqui que eu estou falando. Ó. Esse daqui é o cara que provavelmente, esse último aqui, que já o ciclo de vida dele está se encerrando. Esse cara aqui já não vai ter mais, né? Esse cara é o cara que não tem mais jeito, é o cara que já está saindo do mercado. Tá? Mas por quê? Não necessariamente porque ele seja um produto ruim, mas porque o mercado, ó, não tem mais mercado para onde crescer. O mercado realmente o mercado é muito fraco, né? O Henrique, esse aqui é mais difícil, cara. Esse aqui, ó, de 0,25 para 1, não. Esse daqui, sim. Por isso que nesse outro aqui, ó, você tá vendo que eu cliquei? O Henrique. Esse cara aqui de 0,96 para 1, sim. Vocês têm, ó, vocês têm no material que eu enviei para vocês, quer ver? Segura as pontas aí, galera. Dá uma olhada no material que eu enviei para vocês. Vocês vão ter um material que está no Word. Eu vou projetar esse material aqui bem rapidinho, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu caçar. Aqui, ó. Gente, olha o que eu quero dizer. Dá uma olhada nessa mesma matriz. Então, o André, você precisa fazer o seguinte. Você não pode olhar só para a taxa de crescimento do mercado. Você precisa entender isso daqui, ó. O que eu quero dizer? Por exemplo, ó, você pega o produto. Vocês estão visualizando aqui o produto número 1? Ó, eu estou passando o mouse em cima dele aqui, correto? Olha só, esse cara aqui, antigamente, ó, no ano anterior, onde esse cara estava? Ele estava na bolinha menor. Ele continuou dentro do quadrante. Só que o que ele fez? Ele veio para trás. Ele perdeu o mercado. Como é que você enxerga isso? Ó, é que vocês não folhearam lá o material, quer ver? Ó, olha aqui, ó. Deixa eu deixar desse jeito aqui, ó. Gente, dá uma olhada nessa brincadeira aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Olha só que coisa louca. Você pega... Peraí, deixa eu fazer diferente. Deixa eu tirar essa matriz aqui para vocês enxergarem. Eu quero que vocês enxerguem a matriz inteira. O que vocês vão fazer? Vou ver por que ele... Aí, pronto. Ó, eu quero que vocês visualizem a matriz inteira, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Professor, esse conteúdo é da atividade que o senhor passou. Eu estou dando uma visão geral, Micael. Exatamente, o mercado... O que aconteceu? O Felipe já respondeu também, ó. Você pega o produto 1. O que aconteceu com a taxa de crescimento do mercado? Em 2001 era 12. O mercado cresceu. Só que o que aconteceu com as vendas do cara? As vendas eram de 10, foram para 15.
que aconteceu com a participação relativa de mercado dele? A participação era 2,8 para 1, ela caiu para 2 para 1. Pô, ele vendeu menos em um mercado que cresceu mais. Só que aí, dá uma olhada no produto número 2, só visualiza. O produto número 2 estava bem aqui no meio, ó. O que aconteceu com o produto 2? Vamos lá na planilha do produto 2. Vamos deixar assim para a gente ver, ó. O que aconteceu com o produto 2? O mercado tinha uma taxa de crescimento de 10, foi para 12, o cara vendia 15, passou a vender 20, a participação dele era 0,8 e foi para 1,2. Tudo positivo para esse cara. O cara aumentou tudo. O cara aumentou as vendas, o mercado ajudou e ele aumentou automaticamente a participação de mercado. Ó, você vê o produto 5, o mercado continuou igual, correto? Ó o mercado do 5, que legal. O mercado continuou a mesma coisa. Só que o que aconteceu com as vendas dele? O cara dobrou o volume de vendas. De 5 foi para 10, e aí o que aconteceu com a participação de mercado dele? Pô, esse cara está mostrando que tem competência, né? E olha só a posição do 5, olha como ele andou, ó. Percebeu como é que ele andou? Você vai injetar dinheiro nesse cara? Vai. Por quê? Porque esse cara está caminhando, meu, ele está na direção certa. Agora, vamos pegar o 4. Olha o que aconteceu com o 4. O 4 despencou. Não dá para você. E aí você olha para esse cara, puta, meu, ele estava numa posição boa. Ele estava numa posição boa, ele estava no meio aqui, né? Não estava tão ruim assim. Ele estava vendendo a mesma coisa que o concorrente. Aí, de repente, esqueceram desse cara. O que aconteceu com ele? Aqui o item 4, ó. As vendas de 35 caíram para 20. O mercado ficou estagnado. Ele crescia pouco, passou a crescer nada, né, de um ano para o outro. E esse cara, que era de 1 para 1, ou seja, ele vendia exatamente a mesma coisa que o concorrente. O que ele passou a ter? 0,4 para 1. O que esse cara fez? Ele andou para trás, ó, ele andou para a direita. Ô, Eduardo, você escreveu ser com C? Cacilda, meu. A leitura costuma ser taxa de crescimento de mercado, porcentagem de, por último, participação. Olha, corrija aí. Vai tomar bronca, não. Participação. Não é. Não tem uma. Gente, ó, pelo amor de Deus, vocês têm que tomar cuidado, hein? Ó, não é. Não, lógico que não. Ele conversou comigo pelo WhatsApp, eu encho o saco dele já. O Eduardo é de casa, o Eduardo, eu meto bala mesmo. Meto fumo nele, sem medo de ser feliz. É pro bem dele. Não é isso aí, Edu, tamo junto. Ó, Edu, não tem uma sequência. Na verdade, você pode ler as 3 coisas juntas. Tá? Não tem uma ordem. Ah, o que eu leio primeiro? Não. Na verdade, você não pode deixar de ler as 3 coisas. É diferente. Tá? Você não pode deixar de ler as 3 coisas. Não, a sequência fica tranquilo, tá bom? A sequência não tem problema. Posso fechar aqui? Já fechei. Posso fechar? Já fechei, é ótimo, né? Então, vamos lá. Vocês entenderam? Então, só para encurtar a nossa historinha. Nunca tomem uma decisão olhando única e exclusivamente para o quadrante. Você precisa olhar a evolução, você precisa entender e cruzar todas as informações. Ah, legal, as minhas vendas caíram, a minha participação caiu, mas o mercado está bom? Poxa, então o problema está comigo, né? Poxa, o mercado não está legal e mesmo assim eu continuo vendendo. Então o problema está no mercado. Pô, o mercado aumentou e eu também. Ótimo, as 2 coisas estão boas. Então, você precisa fazer uma análise do conjunto. Né? Você precisa fazer uma análise do conjunto. Você não pode simplesmente analisar o item A ou o item B. Tá? Você não pode fazer isso. Você não pode analisar o item A ou o item B. Você tem que analisar todos os itens. Tá? Então, essas são as dicas que eu quero dar para vocês
para vocês revisarem, para vocês discutirem e para vocês desenvolverem bem aí a atividade. Ô, Tá Pro, bom? Diga. é a quem Tati. fala. É Oi, a Tati. Você depois consegue compartilhar com a gente esse PPT? Tem algum lugar para ficar mais fácil encontrar? Esse PPT é aquele da aula não passada, da aula retrasada. É que eu fui acrescentando coisa agora, fazendo com vocês. Ah, Por tá isso que bom. ele ficou todo coloridinho. Tá bom. Acho que se Tá bom. você tá vendo? Ó, é o mesmo PPT daquela aula. É que o que acontece? Ah. Eu fui acrescentando. E aí, só para ficar mais fácil para explicar para vocês, mas se quiser dar um print na tela, porque é exatamente o mesmo, tá vendo? É que eu nem salvei, ó. Ó, é o mesmo. Só que aí eu fui rabiscando aqui com vocês. Tá. De Eu repente, vale a... peguei pela metade a explicação, só peguei do 3 para baixo. Mas tá bom. Ah, tá. Não, dá um printzinho na tela. Então, assim, gente, só para a gente fechar essa questão do investimento, cada quadrante tem a sua característica, sim, mas quando a gente olha para o quadrante de maneira isolada, tá? É importante vocês olharem como um todo. Então, façam esse cruzamento. Façam a tua participação, olhem para o mercado, olha por exemplo, se teve uma evolução ou uma involução, se tem alguma parte do texto que diz isso, tá? Então, é importante que você faça essa combinação, que você dê vistas a essa combinação de fatores. Por exemplo, ó, isso daqui é uma empresa saudável, né? É uma empresa que tem uma estrela, tem duas vacas leiteiras, um abacaxi que relativamente não está ruim, porque apesar de ser um abacaxi, mas tem chance de voltar para outro quadrante, e uma interrogação que figura no mercado muito bom. Ela só tem basicamente um produto ruim, né? Ela tem um produto ruim, que é esse último aqui, né? Esse aqui bem na pontinha. Todos os demais estão bem, né? Todos os produtos, os demais, eles estão relativamente bem, tá? E aí, se você virar para mim e falar assim, poxa, em que sequência que eu injetaria o dinheiro? Eu vou clicar em cima e aí vocês vão entender como é que eu injetaria o dinheiro nesse portfólio. Primeiro, injetaria minha grana, o maior volume onde? Estão vendo onde eu cliquei? Todo mundo enxergou aqui onde eu cliquei? Onde vai mais grana? No vermelho, correto? O que é o vermelho? Interrogação. Qual é o outro que eu colocaria mais dinheiro? Azul. E aí a polêmica, né? Eu colocaria depois mais nesse e, por último, mais nesse. Esse aqui precisa de dinheiro? Puta, cara, esse daqui não precisa de dinheiro. O Lilás não precisa de dinheiro. O Lilás vende muito mais e o mercado dele está estável ali, então não tem o que fazer ali. Deixa ele caminhar sozinho, ele está bem longe do concorrente. Agora, esse cara, meu, infelizmente, esquece, não tem o que fazer. Se eu não tivesse dinheiro, eu não colocaria. Se eu tivesse que colocar, seria a menor verba possível para esse cara. Realmente só para ele terminar a vida dele, vai, digamos assim, de uma maneira saudável. Tá bom? Ficou claro? Você jurava que eu ia falar o Lilás que horas? O Lilás, basicamente, ele precisa de investimento só de manutenção, né, Micael? O Lilás é só para manutenção. O Lilás, depois do azul, cara, não precisa, porque olha, ele está muito longe do concorrente. Agora, esse aqui, o concorrente corre um sério risco do concorrente alcançar esse cara. Entendeu? Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, mas ele não vai deixar de alimentar a empresa. Sabe por quê? Ó a participação relativa de mercado dele. Quanto tempo você imagina que esse concorrente vai alcançar ele? Vixe, vai demorar muito tempo. Ele está muito na frente do concorrente, percebeu? Ele está 1,56 para 1.
ele tem 0,56 para 1. Cara, o concorrente precisa correr muito atrás dele. Vai ser muito difícil alcançar esse cara. Muito difícil. Né? Ele não vai... Esse aqui já está um pouco mais perto do concorrente. Ó. Gente, essa distância aqui, ó, só para vocês lembrarem, tá? Eu vou fazer uma seta. Vamos ver o que vocês acham com a seta. A seta indica a minha distância em relação ao concorrente. Aí vocês vão me falar quem está mais perto, quem está mais longe. Olha o tamanho da seta. Olha como ficou fácil agora. Quem está mais perto e quem está mais longe do concorrente. Essa é a distância do concorrente. O concorrente é essa linha do meio. Viram que legal? Puta, esse cara não vai me alcançar. Ó, se vocês quiserem bater outro print aqui, esse cara não vai me alcançar tão cedo. Né? Entendeu, Mikael? Que legal? Ele está muito longe. E aí, o que eu faço? Eu faço só campanha de manutenção, só de imagem de marca, entendeu? A comunicação ela vai só para manter esse cara vivo na mente das pessoas. Mas eu não preciso de muito esforço, não. Tá bom? Fechamos? A empresa, ela, pelo contrário, a empresa ela pode ir injetando. Aí vocês vão ver por que eu dei corda. Pode perguntar. Quer abrir o microfone? Pode abrir. Diga lá. Depois no verde, porque o verde corre o risco do concorrente alcançar. Não vale a pena. Eu vou colocar dinheiro nesse. Esse cara tá mais perto de ser descontinuado ou de conseguir reagir? Esse cara aqui, ó. Descontinuado, ó. Vamos fazer a setinha. Setinha para a direita indica sair do mercado. Setinha para a direita, sair do mercado. Setinha para a esquerda, alcançar. Setinha para a esquerda, alcançar o concorrente. A seta é legal, hein, gente? Ó. A seta, sim, entendi. Mas por que depois do azul não bota logo no verde? Mas é o que eu falei. Não, no verde não, no laranja. Porque o mercado do laranja é melhor. Mas então, quem está mais fácil de alcançar, de ultrapassar o concorrente? Ó a distância desse cara, 0,96 para 1. Se ele se esforçar um pouquinho mais, ele empata com o concorrente. Aqui, Mikael, você entendeu? Ó, na verdade, você vai cruzar as duas coisas. Ó o mercado do verde, 2%. Gente, eu entendi a dúvida do Mikael. Ó. Mas, Mikael, olha o mercado do verde. O mercado do verde não está crescendo 2% ao ano? Está aqui, ó. Está marcado aqui, ó, 2% ao ano do verde. Correto? Esses 2% de crescimento do mercado, ele é tanto para mim, quanto para quem? Aí, Aline, aí, Mikael, entenderam? Então, ou seja, se eu não vou me esforçar tanto, será que vai adiantar para o concorrente se esforçar tanto? Será que tem mercado para ele me ultrapassar rápido? Não. Porém, eu preciso tomar cuidado. Mas, num mercado que cresce 9,5% ao ano, que é o caso desse daqui, ó, e eu estou quase alcançando, eu estou quase ultrapassando, eu estou quase vendendo mais do que o meu concorrente. Significa que eu tenho muita chance de ultrapassar esse cara. Primeiro, que eu já estou perto dele. Segundo, porque tem mercado para isso. Eu tenho 2 pontos favoráveis. Estar bem perto e ter mercado para isso. Entenderam agora? Eu tenho que cruzar as duas informações. Perceberam?
Ah, é. O problema maior é assim, gente. A sua colocação é importante. Se você fez, a gente logo vai descobrir, né? O que acontece? Existe um erro crucial, gente. É um erro fatal. Eu não sei se vocês, quando se reuniram para fazer, eu não sei se vocês se reuniram para fazer. Lembra que eu comentei que o mais importante era ler o exercício e tentar colocar as bolinhas na matriz, lendo o exercício? Por quê? Porque quando você coloca a bolinha, você faz isso, ó. Você desenha seta para um lado, seta para o outro, você faz pontilhado. Putz, meu, aí você se diverte, né? Você vai brincando com a situação. Vou pôr um pouco para cima só para tirar o meu pontilhado aqui. Porque, gente, essa matriz, ela é totalmente visual. Ela é visual. Essa matriz, ela é totalmente visual. E digo mais, tá? Sabe o que você podia fazer? A gente costuma fazer assim, ó. A gente vem aqui e coloca assim, ó. Pra você não se perder. Produto A, produto B, produto C. Esse é o que a gente faz. Produto D, produto E. Ó. Aí, além da cor, olha lá, você vai, literalmente, o que você falou agora, Thaís. Você vai brincando, e aí fala assim, meu, pô, põe no B, no A, põe no B, no C, no D, né? Você vai brincando. E ele é totalmente visual, porque não parece uma pista de corrida. Você fala assim, cara, quem que vai chegar primeiro do lado esquerdo? É mais ou menos assim. Quem tem mais chances de chegar do lado esquerdo e para cima, né? É como se a corrida fosse para a diagonal, para a esquerda, mas ao mesmo tempo para cima. Pronto. Acho que foi mais fácil a explicação ainda. Parece uma corrida. E aí você tem que brincar. O teu objetivo é chegar cada vez mais para a esquerda e cada vez mais para cima. Só que para cima depende do mercado, não depende só de você. Tranquilo? Muito bem. E aí, gente, tem uma... Posso fechar? Posso. Beleza? Vou fechar, então. Muito bem. E aí, o que acontece, galera? Existem uma série de diferenciações, né? Existe aí uma série de diferenciações que acontecem por parte dos profissionais de marketing, ou seja, e por parte dos profissionais de estratégia, e que isso afeta diretamente a comunicação, né? Ou seja, a comunicação ela acaba acompanhando, né? Ela acaba desenvolvendo ações devido a esses diferenciais, devido a essas respectivas propostas de se diferenciar no mercado, tá? Então vamos falar um pouquinho delas. Semana passada nós vimos que é possível se diferenciar. Vocês se lembram como que é possível se diferenciar? Que a gente vai tentar usar nas nossas campanhas. Você pode se diferenciar pelos atributos do produto, do serviço, pelo canal, pela imagem ou pelo material humano, né? Pelas pessoas, correto? Gente, o que acontece? Aquele ou aqueles diferenciais, eles podem estar associados, eles podem ser diferenciais funcionais, eles podem ser diferenciais emocionais e eles podem ser diferenciais por benefício de uso, né? Então você pode ter qualquer um daqueles atributos e enxergá-los como um diferencial. Então você pode ter um atributo relacionado a produto, sendo este um diferencial funcional, sendo este um diferencial emocional, sendo este um diferencial por benefício de uso. Viram que legal?
E aí você vai pensando na tua propaganda, você vai pensando, na verdade, não só na propaganda, né, perdão, você vai pensando na comunicação como um todo, ou seja, tudo que você vai precisar fazer em termos de comunicação para que aquele diferencial, né, por este tipo, né, aquele atributo, por esse tipo de diferencial, se torne mais interessante ainda, se torne mais visível ainda perante os seus consumidores. Tá? Então, vamos entender o primeiro deles, né? O diferencial funcional. Olha lá. Aqui eu peguei uma fotinho bem interessante, né? Que a gente consegue ter uma ideia legal. O diferencial funcional geralmente está associado ao quê? A características físicas, aos ingredientes, né, a durabilidade. O que significa isso? Que na maioria das vezes, quando o diferencial, né, está relacionado ao produto, existe grande probabilidade dele ser um diferencial funcional. E aí você vai fazer o quê? Você vai montar a sua campanha, né? Você vai montar todas as suas estratégias pensando no quê? Né? Num apelo de funcionalidade. Ó, você vai tentar vender um apelo que torne esse algo mais funcional, que torne que você inclusive consiga, né? Que você inclusive consiga diferenciar, ó, puta, esse camarada pela cor. Se ele está diferenciado pela cor, pode ser que ele esteja diferenciado pelo sabor, ou seja, ingredientes, sei lá, ou pela durabilidade, né? Cada um tem. Ah, não precisa ir muito longe. Quando a gente compra azeite, se o sabor é então, os autores, eles costumam dizer o seguinte, os autores eles costumam dizer que é um diferencial funcional, né? Que é um diferencial funcional. Porque o alimento ter sabor é uma função, né, do produto, né? Promover sabor. Aí cabe a pessoa se interessar, gostar ou não. Então, os autores eles pensam dessa maneira, né? Eles acabam enquadrando esse diferencial funcional, o sabor como um diferencial funcional. De funcionalidade, de durabilidade, de característica física, né? O sabor, na verdade, é uma característica do produto. Cada produto tem o seu sabor, tem o seu aroma, cada produto tem o seu perfume, né? Então, estas são características, tá? Que é o que os autores um perfume, por exemplo. A gente pode diferenciar pelas duas coisas? Pode. A gente pode diferenciar um perfume pelo emocional, mas não adianta ele ter a questão emocional muito aflorada se em termos de funcionalidade, em termos de aroma, permanência no corpo, se for ruim. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, as pessoas vão deixar de usar, porque elas vão sentir o quê? Que perdeu a função. E olha que interessante a colocação de vocês, né? E esse exemplo do perfume. Quando as pessoas elas usam perfume, elas querem que as pessoas sintam o aroma, não querem? Ah, mas eu quero sentir, eu quero me sentir bem. Beleza, né? Ótimo, não tem problema algum. Ela também vai se sentir bem, a pessoa vai se sentir bem, não é? Não tem problema algum. Só que o que acontece? Se a pessoa não sente o cheiro, ou se o outro não sente, o que vai acontecer? Ah, ninguém vai saber qual é o perfume que você está usando. Não é? É a mesma coisa uma camiseta sem uma marca, sem nada impresso. Não é? Por que as pessoas usam roupas que têm alguma coisa? Porque elas querem mostrar a marca. Ah, é só porque a camiseta é bonita? Gente, nós sabemos que não é por conta disso. É porque você tem aquilo mostra o seu estilo, né? O seu estado de espírito. Então, usar uma determinada marca tem um sentido para as pessoas, né? Tem um sentido para as pessoas. Sim, a embalagem cabe, né? Tem.
Então, exatamente, isso vai para produto de limpeza e tudo mais. Gente, por mais, a dona de casa ela faz muito isso, né? Ela busca duas coisas. Pô, ela busca, e que são dois atributos funcionais. Né? Ela busca o perfume, né, o aroma, e ela busca eficiência na limpeza. O que acontece? Precisa ter as duas coisas? Precisa. Vou dizer por que precisa. Porque quando a dona de casa limpa, olha como o ser humano é um bicho estranho. Quando você entra em um lugar, se você entrar em dois lugares diferentes, vamos deixar um lugar relativamente sujo, mas com cheiro extremamente agradável. E vamos entrar num lugar extremamente limpo, mas sem cheiro algum. Não, coisa virtual coisas virtuais, Senilda, ela tem a questão da praticidade, né, principalmente. A mulher responde extremamente limpo e sem cheiro, mas porque talvez a mulher olha mais. O homem, ele não olha no detalhe. Sabe o que vai acontecer, Thaís? Ele não vai sentir cheiro nenhum, ele vai achar que não está limpo. Não é? Podre, vou lá. Não, só não vale estar cheirando carne. Não, tem que estar. Pensa. Não é? Você entra num lugar. É óbvio que se você tiver um lugar muito sujo, eu quero dizer assim, meu, não está limpo, sabe aquele cantinho que fica sujo, né? A pessoa que não afastou as coisas, sabe? É mais ou menos isso, né? É aquele que se você passar mesmo o dedinho, vai sair uma poeirinha ali impregnada, vai sair, né? Só que olha que coisa maluca. Você entra, se está perfumado, você parece que esquece de reparar. Você já não olha mais, porque aquilo tomou conta de você. Exatamente. Não adianta fazer espuma, mas não limpar, né? Porque o que acontece? Exatamente, Thaís, é real, porque assim, o olfato, ele acaba mandando uma mensagem para o nosso subconsciente, dizendo assim, nós nós aprendemos isso, nós fomos condicionados a isso, né? Nós fomos condicionados dessa forma. Nós fomos condicionados de que onde tem um cheirinho gostoso é sinônimo de limpeza, é sinônimo de lugar, mas não é, não é, não tem relação, não é porque tá limpo, não é porque tem um cheiro bom, a pessoa pode ter, ué, até parece que a gente não sabe quantas pessoas depois que inventaram aquele negócio de você pendurar lá em cima na parede que fica borrifando aroma de tempos em tempos. Gente, para e pensa comigo. Aquele treco é de uma inteligência incrível. Quem fez aquilo? Por quê? Você vai num consultório, você vai em qualquer lugar. É óbvio que esses lugares precisam ter limpeza, mas faz de conta que, né? Toda vez que borrifa lá o aroma, fica aquele cheiro agradável no ar. Não significa que há 5 a 10 minutos, a 1 hora, passou alguém por ali limpando. O negócio está borrifando. O que o cara faz? Se ele tinha 2 pessoas para fazer a limpeza, agora ele tem 1. É mais ou menos isso, ô Micael. Eu tinha um colega meu que o pai dele falava o seguinte: não adianta tomar banho e colocar a mesma roupa. Não é? Não adianta. Mas é aquela história. Vamos pensar na parte suja que a gente não vê, né? Ninguém enxerga a bactéria onde está. É a mesma coisa. Você vai virar para mim e vai falar assim: usa lisoforme. O lisoforme não tem um cheiro agradável, mas o lisoforme limpa. Não é? O lisoforme limpa. Agora, será que tanta gente... Tem várias pessoas... Gente, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz quando vai procurar um desodorante ou vai procurar um produto de limpeza? O que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Vocês estão me vendo no vídeo, né? Ó. Ela vai no supermercado, abre a tampinha e faz assim, ó. E aí? Alguém lê o rótulo? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver a composição, deixa eu ver... deixa eu tirar uma foto para mandar para minha amiga que é química. Aí a minha amiga vai falar se esse daqui é bom. Alguém faz isso, gente?
Ah, vou mandar para a engenheira química para ela dar uma olhada aqui. Aí, enquanto ela não me mandar a resposta, eu não vou comprar. Porra, Aline. A Aline avacalhou, meu. Professor, ninguém tem uma amiga química. Essa ganhou a noite. Deixa eu ver aqui mais aqui. Aí a Thaís está falando que tem. Ó, eu não sabia eu não sabia que tinham pesquisas já comprovando isso, né? Que as pessoas primeiro elas compram pelo aroma, depois pela fórmula, né? Lógico, a gente pelo aroma, mas não necessariamente pela fórmula, né? Que tinha ali uma relação, alguma pesquisa. Então é isso, gente, tá? E aí, pensa na propaganda. Você faria uma propaganda dizendo que, olha, o nosso produto tem 49% de não sei o que elimina as bactérias, mais 42% de não sei o que, mais um pH de não sei das quantas. E aí, por último, mas também tem um cheirinho agradável. Gente, eu acho que o único momento que estão falando isso é agora, na época da pandemia. Que agora os caras... Mas mesmo assim, eles não deixam, ninguém deixa de falar do aroma, gente. Ninguém consegue. Ninguém consegue deixar. E o medo? E o medo de não vender? Fala para mim, você vai meter uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Vai pagar 400 mil a cada 30 segundos e não vai falar do cheirinho bom? No dia seguinte, se não der retorno, você está na rua. Você vai falar. Você vai falar. Não tem jeito, você não vai deixar de falar. Entendeu? É bem por aí. Tá? Então, o diferencial funcional, geralmente, ele está associado a todas essas características, principalmente físicas, né? Que são pertinentes, são inerentes ao produto. Tá? E aí, claro, envolve desde os ingredientes, enfim, a matéria-prima em si, vamos dizer assim, durabilidade, vai por aí afora. Aí a gente pode voltar naquela questão né, que a gente viu dos produtos, tá? A Senilda falou... Puta, Senilda, você falou outra coisa. Eu tô dando risada agora. O ser humano é um bicho muito louco, né? Eu tenho um monte de... Tô dando risada sozinho. Eu tenho um monte de incenso em casa. Beleza. Aí você tem lá o incenso. Paz espiritual, fortuna, amor e sexo, né? Atraia a pessoa desejada, sono tranquilo, a puta que pariu. Cara, se eu acender 42 incensos, eu vou morrer sufocado e não vou dormir tranquilo. Ou melhor, vou, né? Porque eu vou morrer, vou ficar sossegado. Cara, aquela porra é feita do mesmo material. Vai atrair o quê? Fala sério. Aí, é isso, o aroma é diferente. Mas a nossa mente, a mente humana não tem explicação. E aí onde o publicitário entra, vai falar assim, cara, fala para mim, ó, se nós, se, se nós tirarmos todo aquele texto de todos os incensos, se eu pegar e colocar todos os incensos, todos os incensos, todos, eu vou pegar tudo que eu tenho em casa, né? Aí bota lá o sono tranquilo, sexo selvagem, não sei o quê, velho, putz, essas porcaria toda aí. Coloca lá. Putz, eu já comprei, chama de... Ô, Aline, você leu a letrinha miúda? O incenso que está escrito chama dinheiro? A Senilda. Ô, Senilda, esse daí vem escrito, fique alegre. Ô, meu, ó, esse daí que está escrito chama dinheiro, a letrinha miúda tá assim, acorde às 6 horas da manhã, faça o seu trabalho, cumpra as suas metas, entregue os objetivos, o dinheiro virá com certeza na bonificação. Cara, a letrinha miúda tá escrito isso, é o texto de defesa. Vocês não leram?
Porra, Pô, fala professor, sério. juro pro senhor que eu não leio essas coisas. Meu Deus. Não tem, eu tô enchendo o saco, mas, porra, se a gente... Gente, pare e pensa. Pare e pensa. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos fazer uma coisa igual criança? Vocês prometem que vocês vão fazer? Quem mora... Eu vou sacanear agora. Tem alguém que é casado, né? Marido, mulher, ou mora com os pais? E aí essa outra pessoa gosta de incenso? Você vai fazer o seguinte. Você vai tirar todos os incensos da caixinha do sono tranquilo e vai enfiar na caixinha do chama dinheiro. E vice-versa. Você vai trocar tudo. Depois de um tempo, você vai ver se alguém vai sentir diferença. Hã? Ninguém nunca fez isso quando era criança? Gênio, não é? Aí, ó, não, mancada não, é mola, é da hora. E aí você vai fazer o seguinte, pior do que isso. Você vai chegar na carteira da pessoa que gosta do incenso no dia seguinte e vai deixar R$ 50 dentro da carteira dela. Aí no dia anterior, a surra da minha mãe... Você vai colocar R$ 50 na carteira dela no dia seguinte. E aí você não vai falar nada. Só que no dia anterior você vai ter acendido o incenso do chama dinheiro. E aí vamos ver o que a pessoa vai falar. Gente, quem gosta de incenso deve estar me xingando até as horas. Vamos lá, acabei com a brincadeira de... Não, Bruna, eu também gosto, eu também acendo. Mas eu vou ser sincero. Engraçado, eu acendo pelo aroma, não pelo que está escrito. Às vezes eu até leio, mas juro, cara, eu leio para me divertir, porque às vezes eu leio aquilo e falo, gente, mas qual que é a capacidade que uma fumacinha que está na minha casa vai ter em relação a não sei quantos quilômetros de distância? Eu tenho incenso, eu tenho. Lógico que eu tenho. Gente, eu já tive loja de R$1,99. Para e pensa. Eu comprei uma vez montei, na verdade, né? Não comprei. Eu montei uma loja de R$1,99 para algumas pessoas da família trabalharem. Cara, o que eu mais tinha lá, vendia pra caceta. Tinha um imenso de incenso. Cara, é um negócio louco. E é legal. Não, mas por que eu estou dando corda para vocês? Porque a comunicação que tem, a embalagem, quem foi que citou? A embalagem a embalagem tem 2 nomes, né? Além do nome da embalagem, tem mais 2 nomes. Vocês sabem quais são os nomes da embalagem, não sabem? Alguém já ouviu falar quais são os outros nomes da embalagem? A embalagem é chamada de mídia permanente ou vendedor oculto. Ela não serve apenas para acomodar o produto. Por isso que eu estou brincando com vocês, mexendo com vocês. Porque a embalagem, gente, a embalagem, ela serve, tá? Ela é um instrumento poderosíssimo de comunicação, né? Poderosíssimo de comunicação. Então, o que acontece? Vamos supor que amanhã você trabalhe numa fábrica de incenso. Cara, você vai ter que inventar, você vai ter que criar, você vai ter que pensar em display, porque o incenso é um produto extremamente de PDV, de ponto de venda. Então, eu estou mexendo com vocês, mas, na verdade, eu estou dando essa volta para a gente chegar nesse resultado final aqui, que é o quê? Tem produtos que você não tem diferencial competitivo, é difícil, né? É difícil, cara. Os incensos, eles são muito parecidos. O que faz o diferencial é o ponto de venda, é a comunicação que você desenvolve, e esse apelo pelas características, pela funcionalidade que você criou. E se o cara do marketing não criar isso, esquece. Agora, lógico, tem gente de química, tem, por quê? Porque a gente sabe que aromas diferentes, aromas mais adocicados, né? Eles mexem com determinada parte do cérebro, é lógico que tem tudo isso, né? Mas, antes da pessoa sentir o aroma, ela se sente atraída pelo discurso da embalagem, que, por sinal, é difícil pra cacete, porque, é uma tripinha. Cara, é uma caixinha que é uma tripinha. Pensa no quão difícil é você montar um texto
que chame atenção numa embalagem de incenso. Não é? Cara, é muito louco isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tranquilo? Então, assim, às vezes você fala, porra, meu, eu preciso criar um diferencial, né? Eu preciso desenvolver alguma coisa que nem sempre, gente, nem sempre o diferencial vai estar gritando para vocês. Eu não sei da empresa que vocês estão escolhendo. É que nem, pô, mais do que os bancos fizeram, as startups de financeiras, de bancos e financeiras também, né? Financeiras, investimento, empréstimo. Cara, empréstimo é empréstimo em qualquer lugar do mundo. Você pega dinheiro, você pega 1.000, gasta e devolve 5.000. Como é que o cara faz para ter um diferencial? Uma taxa menor? Tá. Isso daí é padrão. Todo mundo vai ter um mês outro mês outro, mês outro. Não é? Fala sério, Juliana. Entendeu? Então, o que acontece? Você às vezes precisa criar esses diferenciais. Às vezes o atributo funcional, ele não é latente. Ele não está lá, pá, 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 né, gritando para você. Beleza? Emocional. Cara, pensa assim. Você já passou. Esse é o produto, ó. Esse é o cara que está em qual posição? Esse é o cara que das duas uma. Ou ele é um baita de uma estrela, ou ele acabou de passar ali, de virar uma vaca leiteira, ele é hiper, ultra, mega conhecido. Você não precisa mais. Gente, olha a diferença do que a gente falou agora há pouco, que nós brincamos, que nós demos risada, dos atributos funcionais. Olha a diferença. A Coca-Cola precisa falar o que ela faz, o que ela é? Ela precisa falar do sabor dela? Não. Vocês viram a diferença? Então, ela simplesmente ela brinca com isso daqui, ó. Ela brinca com o emocional das pessoas. Ela não precisa ficar falando, olha, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu tenho garrafa de 200 ml, de 100, o Itaú é assim, muito bem lembrado. Nunca mais viu nada como interlocutor de quem, Stephanie? Não. O Andrew, o que acontece com a Coca-Cola e com essas marcas que eu coloquei, elas já são marcas consolidadas, né? Você pega, por exemplo, uma Starbucks. Ah, mas explica para mim, eu fiquei perdido. O professor Chonguinho aqui ficou vagando. Eu não captei a vossa mensagem. Ah, tá, entendo o gato, tá. Entendi. Esses dias eu estava ouvindo e vendo, né, do museu que tem que falar de produtos que deram errado, né? A Colgate, por exemplo, a Colgate uma vez ela lançou uma lasanha de micro-ondas, vocês sabiam? Da marca Colgate. Óbvio que aconteceu, não deu certo, né? É verdade. Tem num museu fora do país aqui, tem a lasanha da que a Colgate lançou e deu. Existe um museu, eu não sei se é na Alemanha, não lembro agora, só tem produtos que não deram certo, produtos que falharam. Prof, Oi, tanto que tem um diga-se. produto que é um negócio experimental com produtos médicos de verdade, só que para crianças, também está no mesmo museu. Produtos médicos para crianças. Do que tipo de produto, senhora? Você lembra de algum, não? É tipo assim, se para incentivar as crianças a quererem entrar na área de medicina e tal, os caras criaram, tipo, os mesmos instrumentos médicos, só que menorzinhos para as crianças brincarem. Os instrumentos eram feitos igualzinho os instrumentos reais. Mas tinham as mesmas funções?
Não era de. cortavam essas coisas, sim. Não, sim. aí E tinha puta que um pariu, não outro acredito. que era Seja um Alquimista, que é da mesma empresa, que tinha até chumbinho, se eu não me engano, para as crianças mexerem, tinha Não, outros não tem. materiais. Mas para e pensa comigo, o camarada que fez um treco desse não tem caca na cabeça? Eu não sei quem colocou um atalho aqui que. O Alex, o que é esse atalho? Ah, do Colgate Lasanha, tá? Agora que eu vi, legal. Depois a gente. Gente, olha lá, que nem a Aline falou, onde já se viu bisturi para criança, gente, o camarada vacinou, realmente. A pessoa que criou isso, os irmãos estão brincando. Você sabe que depois que vira irmão, né? Mesmo colega, né? Pensa, ah, fulano tá chorando, por quê? Ah, ele enfiou a injeção na minha cabeça. Cara, é o que acontece. Vai lá, pô, na cabeça do irmão, né? Ah, só uma picadinha. Mais ou menos família Adams, mais ou menos. Gente, mas não é à toa que esses produtos não dão certo, né? Não é à toa que essas coisas. Mas olha, onde eu quero chegar? O Starbucks. O Starbucks, ele não é mais visto, ou ele não faz mais propaganda. Há muitos anos ele fazia propaganda dizendo que ele vendia café, né? O Starbucks, ele vende café, mas ele não se vende como uma empresa vendedora e nem tampouco fabricante, né, de café. Não, eu não fui nesse museu, nesse daí eu nunca fui, tá? Nesse Museu das Coisas que Deu Errado. Eu estava ouvindo uma reportagem na CBN, um comentário, e aí eu ouvi o cara falando. Eu já sabia, mas eu não sabia onde era, eu não sabia que existia o museu, né? Eu sabia dos produtos que não tinham dado certo, de alguns, naturalmente. E aí ele comentou sobre o museu. Aí, pô, me chamou a atenção, né? Eu, particularmente, nunca fui. Eu não sabia que existia um museu, né? E esse museu era de um cara, não é uma empresa, não é uma ONG, etc e tal. Se eu não me engano, é um cara que é um colecionador. Ele, na verdade, ele foi colecionando essas coisas há anos e depois acabou. Olha lá, o Felipe tá. Museu do Fracasso reúne. Onde fica, Felipe? Caça aí pra gente. Mas tem aqui um museu desse? Porque o que os caras falaram foi um de lá de fora. Pode ser que aqui eles tenham umas réplicas, enfim, pode ser que eles tenham alguma coisa também. Legal. Legal. O que acontece aqui, galera? Ó. Esses caras aqui, ó, essas marcas. Então, por exemplo, a Starbucks, ela vende, a Starbucks, ela na Suécia, legal, eu não lembro onde era, Aí, tá vendo? Na Suécia, gente. Fantástico, né? O Starbucks, ele vende o quê? Ele vende praticidade, né? Ele vende a comodidade de você consumir um produto. Eles fazem produtos, gente, parece muito muito louco, mas eles fazem produtos que o tamanho é diferenciado, a maioria cabe na sua mão para não cair, né? Para você não ter um negócio grande, para você comer relativamente rápido. As bebidas sim são maiores, tá? Mas todas elas o copinho já vinha fechado, enfim, bem antes de inventar esse treco. Então, eles vendem praticidade, eles vendem comodidade. E eles vendem coisas para o dia a dia. Claro que o preço é muito mais. O preço já é mais alto. Starbucks, ele não vende aí mais. Gente, é impossível, gente, é impossível não aparecer uma loja do Starbucks num filme. Sabe por quê? Tudo que é gravado nos Estados Unidos, tudo que é gravado em Nova York, vai aparecer uma Starbucks. Vai. Gente, Nova York tem, sem mentira, tem uma Starbucks, esquina sim, esquina não. Esquina sim, esquina não, tem uma Starbucks. Cara, não tem como não ter, não tem como não aparecer. Se você, o cara vir, puf, tem Starbucks, pum, tem, e dos tamanhos, e muito louco é assim, são tamanhos diferentes, tá? São tamanhos variados, tá? Então é assim, sempre vai ter.
você vê aquela mulher com puta de um salto 15, né? Um salto 15, exatamente, Mikael. É o que eu ia falar agora. Salto 15, taierzinho, saia, né? Executiva que trabalha lá no mercado financeiro, ela passa na Starbucks, pega um copão de chá ou de café, cara, um negocinho que é pequenininho ali, uma croissant, ela come ali, tomando um negócio dela, que ela vai até o andar que ela vai lá do trabalho com aquele copo na mão, entendeu? No filme Clube da Luta, sim, quebrei a primeira regra. Em todas as cenas do filme aparece um copo de Starbucks. Já perdi a conta de quantas lojas tem na região da Paulista. Então, mas é o perfil, Laís. Então, o que acontece? Esses caras vendem isso daqui, ó. Eles vendem prestígio, status, exclusividade, eles vendem praticidade, comodidade. Eles vendem segurança, né? A segurança do produto, tá? Então, agora, uma pergunta para vocês. Você não adianta tentar vender isto sem antes ter certeza de que as suas características vão dar conta. Não dá para inverter, né? Não dá para você ir direto para o emocional, né? Você pode ver que essas marcas, gente, elas estão há anos no mercado. Então não dá pura e simplesmente para você pular o estágio do funcional. E aí o que eu quero? Que nesta pesquisa que vocês estão realizando das empresas, né, da empresa que cada um de vocês escolheu, que nível que será que ela está? Será que ela já passou? Ela já passou do funcional? Tipo, ela já se garantiu? O produto já está bem aceito? Vocês estão entendendo a sequência das aulas? Vocês estão entendendo por que a gente veio falar do estudo de mercado, do potencial, né, das características, falar da matriz? E aí entramos nos atributos e agora no diferencial? Não adianta. Às vezes o aluno pula direto para cá. Só que a gente precisa ter certeza de que tanto a marca quanto aquele produto em particular, a marca e aquele produto em particular, né? A gente precisa ter certeza que eu consigo vendê-lo pelo emocional. Vendê-lo, que eu digo, ter uma comunicação voltada para o diferencial emocional. No Rochaverá, tem um Starbucks bem na recepção, lá no Morumbi, né, William? Eu tenho um primo que trabalha lá e eu atendi uma empresa chamada Everest. Você trabalha onde? Só falta você trabalhar na Everest. O meu primo é um executivo do Banco Votorantim. Meu primo trabalha há nada mais, nada menos do que há 30 anos no Banco Votorantim. Lá no Rochaverá, se não me engano. Às vezes os executivos do escritório marcam reunião. Exatamente. É o que os caras querem, né? Eu atendi essa empresa chamada Everest. A Everest é uma empresa, é um BPO. Então, essas marcas estão consolidadas e só depois... Exatamente, Aline. Aline, a não ser, veja bem, que, vamos supor, você tem uma empresa de distribuição. Ela não tem nada físico, né? Então, a distribuição por si só, a característica dela é promover praticidade, comodidade. Mas por quê? Porque esta é a essência do serviço dela. É a essência do que ela vende. O Starbucks nasceu como sendo uma loja que vende chocolate. Gente, Copenhague vende chocolate ou vende presente? Vende sentimento. E aí, qual que é a diferença da Copenhague para uma Cacau Show? Não é? Essa é a diferença. Tem alguma forma de saber como... Então, não dá, Mikael. Cara, é pesquisa, é você investigar, é você... o William respondeu na BASF. Legal, William. É você investigar, é você conversar, é você... seria pesquisa, você sentir o que as pessoas respondem. Né? Por exemplo, se elas conhecem a empresa ou se elas compram aquele produto, por qual motivo? Isso... outra coisa. Olha que legal que você perguntou, Mikael. Isso pode ajudá-los numa pergunta
de pesquisa de vocês. Né? O que faz a empresa consumir a marca A ou a marca B? E aí vocês podem pensar em algumas hipóteses. Algumas hipóteses que levam para o funcional, outras que levam para o emocional. E aí você pode falar, puta, tá vendo? Ó, a galera gosta dessa marca porque relaciona essa marca com o funcional. Ou relaciona essa marca com o emocional. Fui claro na colocação? O Nubank, eu não sei, eu acho que o Nubank ele ainda é recente, talvez, para entrar nessa questão do emocional. Eu acho que ele ainda pode explorar um pouco mais as características dos serviços que ele tem para oferecer. Gente, não significa, gente, pelo amor de Deus, não significa que o emocional é melhor que o funcional, não é isso, né? É porque chega um momento que a empresa não tem mais o que falar do funcional. Ela chegou num nível que ela precisa agregar valor. E ela agrega valor com o emocional e não mais com o funcional. Professor, empresas na época de Copa que usam propaganda de futebol... Nicolas, mas qual seria a relação? Eu gostei do que a Steph... Gente, por que a nossa disciplina chama planejamento estratégico de campanha? Podia ser só planejamento de campanha, não podia? A gente pegava tudo mastigado. Não, eu quero fazer vocês pensarem comigo. É o que a Stephanie falou. Tem que ser uma questão estratégica. Professor, eu posso mudar numa época, falar do funcional, depois ir para o emocional, depois voltar para o funcional? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Se a pesquisa me der esse indicativo, né, esse indicador, me der esse direcionamento, mas não tenha dúvida que você pode. Ô, Nicolas, eu não entendi o que levaria uma empresa nessa época de futebol, o que você imaginou? Para a empresa, mas só por causa do apelo em relação ao país? Não sei, cara, se levaria, não, porque não vai ser uma coisa passageira, né? Como é que ela sustenta isso depois, por 6 meses? Não, legal, eu entendi isso. Mas a minha preocupação é, a Copa do Mundo dura 30 dias. Então, mas o problema... Então, seria exatamente, Aline, seria uma campanha para aproveitar a oportunidade, seria algo muito pontual, só que eu tenho uma preocupação, né? Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é você sustentar. Exatamente, não entra a longo prazo. E aí você talvez não consiga manter isso por um período, né? Teria que ser algo mais promocional, algo muito pontual ali. Se for algo pontual, beleza, eu acho que tá bom. Você pode até tentar usar. Só precisa tomar cuidado para não parecer, ao invés de ser uma oportunidade, não parecer que a empresa é meio oportunista, né? Porque, infelizmente, nessas épocas de grandes jogos, etc., as empresas acabam se queimando um pouco, né? Então, aí vira uma coisa muito de momento. Bom, vamos lá, vamos tocar aqui. E aí você tem um diferencial por benefício de uso, né? Ou seja, a gente também viu isso, tá? De repente, você pode pensar que tudo aqueles atributos que você viu em relação à revenda, à consultoria, à instalação, atendimento por telefone sem quantidade, por prazo indeterminado, durante o período que você for cliente da marca. É o que eu falei, às vezes o produto em si, ele é bom, mas não é aquela coisa que você fala, caraca, meu, eu não consigo viver sem ele. Só que aí você consegue agregar, né? Você consegue agregar, né? Você vai agregar o quê? A instalação, reparo, manutenção, você vai estender uma garantia. Chegou um momento da vida, você sabe que esse diferencial por benefício de uso, quando a gente fala de garantia, por exemplo,
manutenção, né? Manutenção, garantia, etc. Você sabe que a gente tem um tremendo pênalti, né? Por que a gente tem um tremendo pênalti? Algumas montadoras, elas amargaram e amargam até hoje a dor dos 5 anos de garantia, né? Você tem aquelas que falaram, não, eu não vou entrar nessa brincadeira, eu não vou entrar nesse jogo, eu dou 3 anos, não mais do que isso. E aí os orientais vieram e deram 5 anos de garantia. Como se não bastasse, chegou um outro atordoado e falou que dava 6 anos de garantia. E aí fica uma dúvida no ar. Eu não sei dizer, mas ficou uma dúvida no ar. E aí? Será que valeu a pena? Será que conseguiram sustentar? Será que aquele que ofereceu 5 anos tinha realmente um produto que valia a pena e o cara se garantia a ponto de ter certeza que o produto dele não ia pifar? Porque ele desenvolveu toda a comunicação focada nesse diferencial. Então, o planejamento estratégico dele, todo o diferencial da campanha, foi por benefício de uso. 5 anos, 5 anos, 5 anos, aí vem um outro, 6 anos, 6 anos, 6 anos, e aí você fala, caraca, meu, e aí? Né? Na melhor das hipóteses, na melhor, ele matou, eliminou o concorrente em relação a, pelo menos o concorrente não se vangloriar mais dos 3 anos. E se o concorrente já não tinha muito diferencial, aí piorou, né? Porque se o diferencial era só aquele, gente, antigamente o carro era 1 ano. Aí eles pularam de 1 para 3, o que já foi uma grande surpresa, né? Um avanço assim tremendo. Aí você pega a galera que vem com 5, puta, meu, aí 5 quebrou, né? 5 quebrou as pernas. 5 realmente quebrou as pernas. Como é que foi? Não lembro, Leonardo. A campanha de 31 anos da Oi? Não lembro como é que foi. Fala de. Então. E aí pensa. Então, você entendeu o que acontece? Esse é um diferencial extremamente funcional, né? E não é por isso que ele valeu menos do que o emocional. Pelo contrário, para o tipo de produto, para o tipo da empresa, essa estratégia de se diferenciar pelo funcional, ela faz mais sentido. Ela faz mais sentido. Pô, todo mundo fala, beleza, vou falar à vontade aos finais de semana. Pô, vamos lá. Compensa, né? Então, você vê, e o emocional mesmo não entrou. Beleza? Turma, o que nós vamos fazer agora? A gente vai tomar um café, mesmo esquema de sempre. Eu não sei como é que tá aí, mas por aqui tá fogo, tá um calor insuportável. Aqui o negócio tá feroz. Vou dizer para vocês que o bicho tá pegando, eu tô suando em bicas. Não sei quantos graus. Meu, hoje eu tô no interior, aqui chegou a 33 graus, tá 24 agora. Cara, eu tô suando. Meu, hoje foi punk. Hoje o negócio tá feroz. Não, mas é que o professor é felizado, né? Eu tô no quarto, o ar-condicionado tá quebrado, então eu tô com o ventilador ligado. Então, pra você ter ideia, Aí eu falei, não, eu vou começar a aula, não vem ninguém não. Depois eu resolvo essa pipa aí, deixa para amanhã. Então hoje eu vou sofrer. Nossa, meu, aqui tá 24 graus à noite, 24 graus, 9 horas da noite, gente, fala sério. Ó, 9:10, 9:12 a gente volta. Tá na tela para vocês, ó. Mas antes é preciso saber, vírgula, entender.
o que é, né? Linha de produtos, mix de produtos. E aí a gente vai discutindo sobre as estratégias. E aí, o que é legal? Vocês vão ver o que as empresas fazem, né? Motivo pelo qual chega uma hora que, quando ela não tem mais de onde tirar o diferencial, uma das coisas é você criar uma linha, você mexer no mix e vai por aí afora. Tá bom? Então vamos lá, vamos só dar um refresco. Então, 21h12, voltamos.